perante este título, nós, os que estivemos aqui na hora anterior, ouvindo falar da aura e como ela reflete o ser que somos, a nossa vibração, a vibração do nosso pensamento e do nosso sentimento, agora perante este título, eu estava a pensar enquanto ouvia, complementam-se, temos que nos examinar, temos que ver quem somos. Então, esta orientação, examina-te, é uma orientação de Emmanuel. Emmanuel, o Espírito que escreveu uma mensagem que nós vamos analisar, e ele diz para nos examinarmos a nós próprios. E isto podia induzir-nos a vários tipos de reflexão, porque nós podemos partir de muitas questões para nos examinarmos a nós próprios, não é assim? Podemos pensar em termos de aspecto físico, ou psíquico, ou intelectual, ou emocional, ou social, ou profissional. Podemos questionar-nos e examinar-nos sobre estes pontos todos, mas tentemos examinar-nos como o ser integral que somos. Quem somos nós? Como é que nós sentimos, pensamos, falamos e agimos? Para onde caminhamos? E o que é que queremos alcançar no nosso caminho? Como é que nós caminhamos no nosso dia-a-dia? E como é que agimos para atingir as nossas metas? Como é que nos relacionamos? Como é que nos posicionamos na vida e perante tudo e todos que nos cercam? São questões que, com certeza, nos ajudam a examinar quem somos. Porque nós sabemos que somos seres sempre em ação, não é verdade? Ainda que estejamos a dormir, nós já sabemos, o corpo pode estar aquietado, mas está em ação e o nosso espírito muito mais. Então, quando nós pensamos sobre o que fazemos e como o fazemos e para que o fazemos, isso é muito importante, porque todas as nossas ações, elas nascem da nossa vontade, é ou não? E por isso elas têm uma causa que está em nós. E todas as nossas ações trazem uma consequência, vão provocar uma reação. Nós poderíamos examinar de facto a pessoa que somos de muitas formas, mas vamos ter em consideração, nesta hora, algumas orientações de Jesus. E há bocadinho falava-se da aura. Agora nós podemos perceber que pelo fruto se conhece a árvore, não é assim? Ou a boca fala do que está cheio o coração. Ou ainda, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Portanto, nós revelamos sempre quem somos. Então, examina-te é o título de uma mensagem do Espírito Emmanuel neste livro, Caminho, Verdade e Vida, baseada num versículo de Paulo aos Filipenses. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Nesta mensagem, servindo-se de um versículo da carta de Paulo aos companheiros de Filipe, Emmanuel faz-nos o convite à reflexão, ajudando-nos a pensar sobre a forma como agimos no trabalho cristão, como vivemos a experiência humana. Nós lembramos que este laborioso mentor diz que estar encarnado na Terra não é uma estação de prazer. Nós não estamos cá de férias, não é assim? Não estamos de férias. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que nós saibamos valorizar a oportunidade de aprender e facilitemos o mesmo aos nossos semelhantes. E consultando o Livro dos Espíritos, nós podemos perceber porque é que nós aqui estamos. Deus impôs-nos a reencarnação com o fim de nos levar à perfeição.
Deus impõe a reencarnação aos espíritos que cria. Então, a encarnação, para além de nos levar à perfeição, sendo consecutiva, porque nós sabemos que as existências, elas são muitas, reencarnamos várias vezes até chegar à perfeição. Para além disso, a encarnação tem ainda a finalidade de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Isto é, nós vimos a este mundo, tomamos um corpo, para cumprirmos aqui as ordens de Deus, vimos para nos aperfeiçoar, mas aperfeiçoando-nos, trabalhando neste mundo, nós concorremos para a obra geral. E não é verdade que nós trabalhamos uns para os outros? É ou não? Não trabalhamos para nós nem pensamos isso, mas todo o trabalho, ainda que sejamos nós a fazê-lo, ele é dedicado a outros. E Kardec comenta ainda nessa questão: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, nós estamos aqui, no mesmo momento, trabalhando para o nosso aperfeiçoamento e trabalhando para a evolução do mundo. E tudo é solidário na natureza. Nós somos filhos de Deus, nós somos de Deus. E o Pai tem para os seus filhos sábios e amorosos desígnios. Não é assim com qualquer pai da terra. Um pai tem amorosos e sábios desígnios para o seu filho. Ele pode não segui-los, mas os pais têm. E nós assim somos. Deus dá-nos a liberdade de nós irmos escolhendo o nosso caminho, mas Ele proporciona tudo aquilo que precisamos. Uma vez que nós vimos ali atrás, até, tudo se encadeia e tudo é solidário na natureza, dizem os espíritos. Então nós todos somos irmãos, todos estamos encarnados porque precisamos de nos aperfeiçoar. E aprendemos todos uns com os outros, precisamos todos uns dos outros e devemos ajudar-nos uns aos outros. Devemos aproveitar a nossa oportunidade de aprender e facilitar que os outros aprendam também. Devemos ser mansos e humildes, como nos disse Jesus. Sede como eu que sou manso e humilde de coração. Porque, a bem dizer, nós aprendemos alguma coisa sozinhos. Mas quantas vezes nos negamos a facilitar a aprendizagem dos outros? Se não fossem outros, ainda permaneceríamos na ignorância. Então, não queiramos viver a experiência humana com disputas, com ambições, com vaidade ou com orgulho, mas com humildade, com fraternidade e com generosidade. Com a certeza que vamos todos no caminho, desejando alcançar a mesma meta. Estar mais próximos de Deus, do amor, da paz, da harmonia, da beleza, da pureza, da perfeição. Porque de alguma forma todos queremos isso. Mas como o fazemos? É aquilo que nos devemos questionar. Então, trabalhando no nosso aperfeiçoamento, cada um trabalha na obra geral, concorre para a marcha do universo, aproximando-se de Deus. Todos cumprimos as ordens de Deus. Toda a criação está subordinada às suas leis de justiça, amor e caridade. É pela nossa pequenez que ainda não compreendemos cabalmente que são sempre estas leis que nos regem, nunca são outras. Porque Deus não muda, não é assim? Ou muda? Deus é imutável, portanto as suas leis, as leis que nos regem, são sempre de justiça, amor e caridade. Leis divinas, leis naturais, que, tanto o menor quanto o maior ser da criação divina, estão sujeitos a elas, porque tudo está em Deus, nada está fora. Concordam? Não há como. O apóstolo Paulo compreendeu esta verdade, afirmando que nada deveríamos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. E é o versículo aí: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo.
Porque, em verdade, nós não sabemos bem quem é o outro. Nós, muitas vezes, nem sabemos bem quem somos nós, ou por outra, não é muitas vezes, nós ainda não sabemos bem quem somos. Então, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tenhamos isto em consideração. Pensemos em nós, mas também nos outros. E lembremos a propósito palavras de Jesus. Quando chegaram a Cafarnaum, Jesus perguntou-lhes, porque tinha dado conta que os discípulos vinham a conversar: o que era que discutias no caminho? E eles se calaram, porque no caminho tinham discutido quem seria o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Num outro momento, aproximaram-se os discípulos e perguntaram: quem será o maior no reino dos céus? E Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu vos garanto que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se fizer pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. Nós sabemos que a criança pode ser um espírito já muito antigo. O que Jesus queria simbolizar com esta imagem é que a criança ainda é simples, não é? Ainda é humilde, ainda acata. Então, Jesus a sugerir-nos a mansuetude, a simplicidade e a humildade. Jesus ainda chamou e disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo, e o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Eu creio que talvez nós ainda não tenhamos atentado devidamente no que Jesus veio fazer, no que Ele ensinou e principalmente no que Ele exemplificou, como Ele viveu, a significação dessa vida e o que ela tem para nos dizer. Nós somos entre 24 a 30 bilhões de espíritos no mundo terra e estamos entregues a Jesus, que é o Cristo de Deus, nosso irmão mais velho, mais sábio, mais amoroso, a quem o Pai confiou a tarefa de ajudar os irmãos mais novos a crescer. E proporciona tudo o que necessitamos para que isso aconteça. E nós vemos que o serviço de Jesus é infinito, não é? Nós vemos como ainda vivemos no nosso mundo. Então, neste trabalho do mundo, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias na sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. Mas não tenhamos dúvida, cada um de nós tem um papel neste imenso campo de trabalho que é a Terra. Cada um de nós está a fazer algo de importante. A Terra foi criada há mais de 4.500 bilhões de anos. Jesus já esteve na sua formação e vem acompanhando a sua evolução até hoje. Acompanhará até ao fim dos tempos. Aliás, Ele próprio nos disse que estará conosco até à consumação dos séculos, até que seja, por certo, o mundo divino, até que sejamos perfeitos todos os seres que habitam este mundo. Ele mesmo nos diz que enquanto houver uma ovelha perdida, Ele estará em busca dela. É um caminho muito longo e muito trabalhoso, aquele que Jesus aceitou para ajudar-nos a percorrer. Estará sozinho? Não. Ele conta com todos nós, com as nossas boas ideias, fazendo cada um a parte que lhe compete.
Toda a experiência humana é trabalho sob a égide do Cristo. É trabalho de Deus sob o comando, a orientação de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Devendo cada um de nós, então, fazer o melhor que podemos, de acordo com a nossa capacidade. Porque Deus não nos pede mais, como um pai não pede a um filho mais do que aquilo que ele sabe e pode, mas que cada um possa ir seguindo no seu caminho evolutivo, seguindo o exemplo do Mestre. De sorte, diz-nos Paulo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, porque ele foi e é o espírito mais elevado que aqui esteve, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele falou sempre do Pai. Não foi assim? E ensinou-nos a nós a entender Deus como Pai. Esvaziou-se a si mesmo, quer dizer, diminuiu a sua luz, que era esplendorosa, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, porque ele teve a forma do homem, também como homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte da cruz. Uma morte que ele não merecia, aceitou para deixar esse exemplo supremo. E nós compreendemos que Jesus não disputou lugares ou posições com ninguém, nunca se enalteceu ou vangloriou, foi manso e humilde, serviu sempre a todos, tal como Deus, igualmente, serve toda a humanidade. Mas falo de forma tão subtil e silenciosa que nós não damos conta, que Deus é incessantemente agindo, trabalhando e providenciando que a nossa vida continue. Assim, nós devemos agir seguindo o exemplo do Mestre, no quadro dos nossos deveres mais comuns. Quando praticarmos alguma ação que ultrapasse aquilo que são as nossas obrigações diárias, examinemos os móveis que a determinaram, diz-nos Emmanuel. E Emmanuel recomenda que vejamos quais são os motivos que nos levam a fazer isto e aquilo, para além do que nos é devido, que nós devemos, porque ele parte do princípio que as obrigações diárias todos temos o dever de cumprir segundo os preceitos cristãos, dado que queremos seguir o Cristo e por isso aqui estamos, estudando e trazendo para as nossas vidas os seus ensinamentos. Mas se aquilo que nós fazemos resultou de um desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida do teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Lembram-se da frase? Não hajas por contenda ou por vanglória. Não hajas para te fazer mais do que os outros ou para te meteres em disputas desnecessárias, mas por humildade. Muitas vezes nós vemos assim, cada um de nós vê o seu eu muito grande e os outros pequeninos. Mas agora já perceberemos que Deus é o Pai de todos nós. Não ama mais o que está lá à frente, já vai mais adiantado, do que o que está mais atrás, que acabou de ser criado. Não, o Pai ama todos, não é assim? Sabendo isso, que o Pai ama a todos por igual e que todos somos seus herdeiros, todos percorreremos o caminho da simplicidade e ignorância à perfeição possível. Não é justo querermos ser maiores ou superiores, porque somos todos iguais perante o seu amoroso olhar. Somos todos filhos. Pensemos num pai que tem um filho ou que tem muitos filhos, um com 3 anos e outro com 20. Pensemos isso. Não é necessário lutar com os outros pelo que quer que seja, porque tudo o que é do Pai está ao alcance de todos os seus filhos. Está ou não está? Está tudo ao nosso alcance, só que nós alcançaremos segundo a nossa vontade. Então, fazer de forma contrária
às leis de Deus, trará infelicidade ao nosso coração e à nossa vida. Diz-nos ainda Emmanuel: mas se atendeste ao dever, ainda que sejas interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Porque às vezes, quando as pessoas gostam muito de fazer, estão sempre disponíveis, são criticadas pelos seus irmãos, não é? Então, se nós agimos segundo a vontade de Deus, se agimos fraternamente, com respeito pelos nossos irmãos, ainda que não nos compreendam, aceitemos a incompreensão e sigamos adiante, cumprindo o melhor que podemos na nossa posição evolutiva, conscientes de que se tentamos fazer muito, ainda muito nos falta fazer. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros, com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e por rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Foi assim também que aconteceu a Jesus. Portanto, nós nos habituemos, se for o caso, se sofrermos alguma incompreensão, aceitemo-la, porque talvez, num outro momento, já tenhamos sido nós aqueles que não tivemos compreensão pelos outros. Diz-nos Jesus: não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. E é ainda Paulo, falando aos Filipenses, que fala aos que abraçam o trabalho fraterno. Assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Todos vamos a caminho, cada um na sua posição. E peço isto, diz Paulo, que o vosso amor cresça mais e mais, em ciência e em todo o conhecimento. Reparem, também aqui, lembrando o Espírito de verdade, amai-vos e instruí-vos, porque não basta o amor, é preciso o conhecimento, a sabedoria, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E Paulo diz, claro, que há irmãos que ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor, nada temem. Há alguns até que pregam o Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, dizia Paulo, mas outros por amor. Então sigamos esses. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. A vós, e eu diria a nós, foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, no fundo, para agradar a Paulo. Paulo que diz, a uma certa altura, é tanto o meu amor por Cristo que já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E um dia nós compreenderemos plenamente o que quis dizer Paulo. Examinemo-nos, portanto, e tentemos perceber como é que nós estamos a viver a experiência humana, como é que agimos no trabalho cristão, como a fim de encetar ou de continuar o caminho evolutivo, esforçando-nos por nos aperfeiçoarmos. Nada fazendo por contenda
por vanglória, mas com humildade, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que são os mandamentos nos quais Jesus resumiu toda a lei e os profetas. Terminamos lembrando ainda as palavras de Jesus, como Espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, que vão ao encontro também do sábio conselho de Paulo e das elucidações fraternas do Espírito Emmanuel. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Então, terminando este momento em que estivemos aqui juntos, pensando em nós e em quem somos, tentando examinar-nos, deixo-vos com este texto escrito na altura em que esta palestra foi feita. Somos de Deus. Soa dentro de nós, somos de Deus. Obra sublime, sua criação. Após longa e esforçada evolução, Pai, queremos ser amados filhos teus. Alçamos o olhar aos infinitos céus, a alma vibrando em pura gratidão. És em tudo, em todos, és perfeição, amor supremo, nosso Pai, bom Deus. Ínfimas partículas da imensidade, somos peregrinos rumo à eternidade, para ti guiados pela bondosa voz do Cristo Jesus, nosso irmão e guia. Crescei em amor e sabedoria, o reino de Deus é dentro de vós.